sou noviça da Aliança de Santa Maria e o tema que hoje gostava de partilhar convosco é a esperança neste tempo sombrio. Mas pensar a esperança segundo o olhar de Fátima. Como é que Fátima e a mensagem que Nossa Senhora trouxe são hoje a esperança para a humanidade? A nossa vida vai sendo pautada por vários momentos de espera. Diariamente esperamos muitas coisas. Notícias de alguém que nos é querido, a hora do almoço, um e-mail importante, ou simplesmente que não chova quando a roupa está na rua. Mas ultimamente talvez esperemos coisas maiores. Esperamos que as coisas mudem, que melhorem. Esperamos o fim da pandemia e que cheguem tempos de paz. Nós vivemos entre esperas, mas o que é que nos move a esperar? O que nos move é que, ainda que tudo o que desejamos não se cumpra sempre como desejávamos, há uma esperança maior, que é própria dos simples, dos mansos, dos puros de coração. A esperança que protege contra o desânimo, que sustenta no abatimento e que dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. É a esperança de um dia contemplarmos o rosto de Deus. E Deus guarda-nos nesta, que é a verdadeira esperança, que não engana e que é inabalável e segura. Mas para olharmos para o acontecimento de Fátima como fonte de esperança e por isso caminho que nos leva a contemplar o rosto de Deus, vamos começar por ver o contexto em que surge. As aparições em Fátima ocorrem no século XX e este é considerado o mais sangrento da história, por ser marcado por 3 guerras globais. A Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra Fria, o Holocausto Alemão, a bomba atómica, um século marcado pelo ateísmo e agnosticismo, pela perseguição religiosa, por convulsões, tortura, terrorismo. E é precisamente neste contexto trágico e tenebroso, onde a história humana estava mergulhada num período tão escuro, que a luz de Deus irrompe. Por entre o silêncio sofredor, começava a soar a melodia da esperança. Primeiro com o anjo, em 1916, que reparem, neste período tão escuro que o ser humano vivia, a Lúcia o descreve como uma luz mais branca do que a neve, transparente e mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. E, portanto, já desde aqui, em Fátima, Deus visitava o homem como o sol nascente. Já Deus nos transmitia a sua luz pelo anjo. E um anjo que, em tempo de guerra, se apresenta como o anjo da paz e em que as suas primeiras palavras são "não temais". E por isso, nas palavras do teólogo Pedro Valim Gomes, é com um convite à confiança que se inaugura o acontecimento de Fátima. Depois, em 1917, seguem-se as aparições de Nossa Senhora. A Senhora da Paz, a Senhora mais brilhante que o Sol, a Senhora da Esperança, que une o que está dividido e, como diz o Papa Pio XII, é a grande vencedora de todas as batalhas. Mas a mensagem de Fátima não é um acontecimento isolado e pontual, nem está circunscrita ao ano e ao local das aparições. E isto é que é determinante. É que a mensagem que Deus quis comunicar por sua mãe não é dirigida apenas àquelas 3 pequenas crianças, nem é só para aquela época histórica. Se assim fosse, desde 2005 que tinha perdido o sentido. Teria morrido quando a última vidente, a Lúcia, também morreu. Diz uma das fundadoras da minha congregação, a Maria Áurea Soares, que Fátima é uma gigantesca verdade de Deus e as verdades de Deus não jazem petrificadas no seu passado histórico. Ou seja, ainda que a mensagem de Deus ao seu povo tenha sido transmitida em dias e horas exatas, porque humanamente falando assim tem de ser, há uma mensagem atual. É o que Deus nos continua a dizer hoje. Porque em Deus não há passado nem futuro, mas apenas a eternidade, que é o hoje. Como nos diz Dom António Marto, Fátima apresenta-se como um sinal de Deus para a nossa geração. Deus que vem ao nosso encontro e se quer comunicar. E isto nós não podemos ignorar. Por isso, se por um lado há pouco víamos a realidade do século XX, vamos pensar agora nos dias que correm. Recordo para isso as palavras do Papa Francisco na Praça de São Pedro, na homilia que fez a propósito deste tempo de pandemia, e que talvez ainda as tenhamos presentes na memória. Começava assim:
Desde há semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos tenebrosos e perdidos. Ora, assim vemos como a situação atual não é assim tão distante da do século passado. Nas palavras do Papa, um tempo escuro e sombrio volta a cobrir a humanidade. E diante deste cenário, o que Deus, com a mensagem de Fátima, nos quer dizer é que Ele não é indiferente ao nosso sofrimento, nem nos abandona. Como nos recorda muitas vezes a irmã Ângela de Fátima Coelho, Deus é o Emmanuel, o Deus conosco, e por isso sofre se nós sofremos. Mostra-se próximo, é um Deus que conhece as nossas histórias, as nossas vidas, as nossas dores, as nossas angústias, e que quer trazer a paz aos nossos corações e a alegria aos nossos dias. E neste olhar sobre Fátima como fonte de esperança e como luz nas horas mais escuras e inquietas que vamos vivendo, como temos vindo a falar, vamos explorar brevemente 3 aspectos. Em primeiro lugar, vamos olhar para a nossa Igreja que peregrina neste mundo e que tem a eternidade como meta. Depois vamos pensar em Nossa Senhora, ela que é a Rainha da Paz, a Consoladora dos aflitos. E por isso, se falamos de Fátima e de esperança, necessariamente recorremos ao seu coração imaculado. E por fim deste coração imaculado partimos para um coração enamorado, o coração enamorado de 3 crianças que se deixaram transformar pelo mistério do amor de Deus. E vamos pensar particularmente na Jacinta. Começando então pelo primeiro ponto, o olhar sobre a nossa Igreja peregrina. Recuamos até julho de 1917 e recordamos a visão que constitui a terceira parte do Segredo de Fátima, na qual os pastorinhos viram várias pessoas, entre as quais o Santo Padre, subir uma montanha íngreme depois de terem atravessado uma cidade em ruínas. E ao olharmos para esta descrição que a irmã Lúcia faz desta parte da visão, podemos ver como também nos faz pensar no passado dia 27 de março, quando o Santo Padre se dirigia para o adro da Basílica de São Pedro. Descrevia assim a irmã Lúcia: vimos numa luz imensa que é Deus, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre, que subia uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Novamente, aquilo que Nossa Senhora nos revelou há mais de 100 anos, naquela luz que trazia, continua a acontecer nos dias de hoje. Voltamos a ver agora o bispo vestido de branco, que caminha com dor, mas que vai à frente em nome do seu povo e se dirige a Deus, falando-lhe da humanidade que sofre. Mas podemos perguntar-nos: onde está a esperança naquele andar trêmulo e vacilante, cheio de dor e de pena? Onde está a esperança quando vemos que os membros da Igreja vão morrendo enquanto se dirigem para a cruz, como continua depois a irmã Lúcia a descrever a visão? Ou onde está a esperança no meio das ruínas? Em primeiro lugar, é de notar que a visão que os pastorinhos têm se dá dentro da luz que vem das mãos de Nossa Senhora, que é a luz de Deus. E se aquilo que vemos nos é revelado pela luz de Deus, então, ainda que possa por vezes ser incompreensível, é sempre um momento de graça, é sempre motivo para ter esperança. Por outro lado, é tão bonito ver como, no meio de um mundo onde se procura cada vez mais ser senhor de si e senhor de tudo, onde reina a autossuficiência e a autonomia, há uma Igreja abandonada que se faz peregrina, que continua a caminhar em conjunto em direção à cruz. Dizia o Papa Francisco: fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários.
todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos. Ora, aplica-se aos dias de hoje aquilo que os nossos bispos, na carta pastoral, por altura do centenário das aparições de Fátima, diziam: que nesta hora temos a tarefa de não cair na indiferença diante de tanto sofrimento, de respeitarmos a memória de tantas vítimas inocentes, de não deixarmos que o nosso coração se torne insensível ao mal, que tantas vezes é banalizado. O que a visão de Júlio nos revela é a nossa Igreja, que sobe até ao Calvário, uma Igreja mártir, e não falamos apenas de um martírio de sangue, mas também de um martírio branco, de quem oferece a vida no seguimento fiel de Cristo. E não se trata só dos sacerdotes ou dos religiosos, mas também de pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Assim nos descreve a irmã Lúcia. Por outro lado, como também nos diz a irmã Ângela, não podemos ignorar que a nossa Igreja é uma Igreja em ruínas, com feridas pessoais, mas que assume as feridas das civilizações. Somos uma Igreja ferida, que quer cuidar as feridas da humanidade. Não podemos abandonar nem ignorar as ruínas que envolvem a cidade. Onde há ruínas no coração humano, pois é aí que a Igreja é chamada a estar presente. E Fátima devolve-nos esta esperança, que Cristo cuida as nossas feridas. Ele é o bom samaritano de quem o evangelista Lucas nos fala, aquele que socorre o homem ferido e caído no caminho, que cuida as nossas feridas e que cuida também as dele, que o coloca na sua montada e que paga por ele tudo o que é necessário para que ele fique bem, para que fique curado. E nós somos chamados a ser esta Igreja, que vai ao encontro dos mais fracos e lhes trata as feridas. Os fracos que vão aparecendo no caminho, somos chamados a pegá-los ao colo. E isto implica ser uma Igreja que se deixa incomodar, que sai do seu conforto, que sai de si, que assume as feridas e as dores dos outros, como as suas próprias feridas e as suas próprias dores. Uma Igreja que coloca a sua satisfação no bem do próximo. E isto é ser outro Cristo. Sem dúvida que o caminho pode ser íngreme e que a subida muito acentuada. Mas no cimo desta montanha vemos a cruz, que é para nós sinal de salvação, do dom total de Deus. E é aí que nós colocamos a nossa esperança. Cristo é a meta da história e a força para o caminho. Só isto nos faz caminhar. A cruz é o grito de que a morte e o sofrimento não têm a última palavra. E por isso vemos uma Igreja que caminha com a certeza de que a vida é um dom e que se ganha na medida em que se perde. Dizia-nos ainda o Papa Francisco na homilia que temos vindo a falar, que abraçar a cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de omnipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Cada vez que decidimos abraçar com um sorriso as contrariedades, sem querer ter controle sobre tudo, pois então o Espírito age em nós e torna a nossa cruz mais leve. Nós somos esta Igreja peregrina, guiada pelo Santo Padre, que inclui toda a gente, que atravessa esta cidade meio em ruínas e que sobe uma montanha que é difícil, no cimo da qual está a cruz. E quem está aos pés desta cruz, a acompanhar-nos neste peregrinar, é Nossa Senhora, a Senhora mais brilhante que o sol. Ela que acompanhou cada passo de Jesus naquela subida escabrosa, continua a acompanhar-nos também a nós, hoje. E assim como estava aos pés da cruz de Jesus, hoje está aos pés das nossas cruzes, aos pés da cruz da história. E entramos assim no segundo ponto, que nos leva até ao Imaculado Coração de Maria. Ter devoção ao Imaculado Coração de Maria é mergulhar na alma da mensagem de Fátima. Diz-nos a Lumen Gentium que, do mesmo modo que a Mãe de Jesus, já glorificada nos céus em corpo e alma, é a imagem e início da Igreja que há de atingir a sua perfeição na vida futura, assim também, já agora na terra, enquanto não chega o dia do Senhor, ela brilha como sinal de esperança segura e de consolação aos olhos do povo de Deus peregrino.
O brilho desta Senhora tão bela é para nós esperança segura. O brilho que irrompe nas nossas noites e que nos aponta o caminho para o seguimento de Cristo. Quem está perto da luz da Nossa Senhora fica dentro da luz que é Deus, porque Nossa Senhora irradia uma única luz, a de Deus, porque é Deus que habita o seu coração. E nós podemos também perguntar-nos: qual é que é a luz que irradia do nosso coração? Às vezes vai sendo mais a nossa própria luz do que a luz de Deus. Quando procuramos protagonismo, quando nas nossas boas ações vamos deixando a nossa assinatura para que de algum modo os outros saibam que fomos nós que as fizemos. Quando o centro da nossa vida é o nosso eu, inevitavelmente vamos dando mais de nós do que a luz de Deus. Ora, o que Nossa Senhora em Fátima nos vem revelar é esta urgência de deixarmos as nossas luzes para encontrarmos a verdadeira luz que é Deus. E no rosto de Nossa Senhora contemplamos a ação da graça de Deus na história e a sua infinita misericórdia. Diz-nos Bento XVI que veio do céu a Virgem Maria para nos recordar as verdades do Evangelho, que são para a humanidade fria de amor e desesperada de salvação, fonte de esperança. A nossa humanidade tão fria de amor, tão desesperada de salvação, encontra esperança no coração imaculado de Maria. E neste coração contemplamos a doçura e a expressão do amor de Deus. Um coração que está sempre junto ao coração de Maria, que são inseparáveis. E por isso vemos na primeira aparição, na primavera de 1916, o anjo dizer: os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Esta pequena frase do céu permite-nos fazer experiência de um Deus próximo e eterno, atento e vigilante. Às vezes pensamos e até dizemos amargurados que Deus não escuta as nossas orações, que se esqueceu de nós. Não é verdade. Deus escuta todas as nossas preces e olha para nós com muita ternura, com o seu coração debruçado sobre a nossa pequenez. Ele está atento ao que nos faz sofrer, mas espera pelo momento mais oportuno para atender aos nossos pedidos. Vai-nos ensinando a sabedoria da paciência do coração. Mas também, que bom seria se deixássemos de o procurar por aquilo que dele recebemos e passássemos a procurá-lo por ele mesmo. Por que não, em vez de pensarmos tanto em nós próprios, darmos a oportunidade para sermos olhados por Deus? O olhar de Deus é sempre um olhar de amor. Aconteça o que acontecer, Deus olha-nos sempre com imensa ternura. Nossa Senhora é este vidro límpido que reflete na totalidade o próprio Deus. E por isso nela encontramos este coração de mãe, que nos acolhe e nos ama como somos, e dá conta daquilo que nos faz falta, e pede-o ao Senhor, ainda antes de nós darmos conta que nos falta. Ela intercede sempre por nós junto de Deus. Como mãe, conhece as nossas dores, e na sua glória fala delas a Deus. Tal como nos dizia Bento XVI, ó Mãe, é profundamente consolador saber que estás coroada não só com as nossas alegrias e as nossas esperanças, mas também com a bala das nossas dores. Podemos estar sozinhos e experimentar a solidão e o sofrimento, mas nunca estaremos abandonados, porque temos Mãe, e por isso será sempre uma solidão acompanhada. O coração desta Mãe, a quem Deus confiou a paz, coloca-nos perante a responsabilidade do uso da nossa liberdade. Nós somos responsáveis pelo bem dos demais. Temos um papel na história da salvação. O Papa Francisco dizia: não estamos numa terceira guerra mundial a acontecer toda ao mesmo tempo e no mesmo sítio. Estamos numa terceira guerra mundial em episódios. Ora aqui, ora acolá, ora ali. Mas estamos. E temos de nos sentir comprometidos pela paz. E Nossa Senhora, que é a Rainha da Paz, a Senhora do Rosário, apela-nos à urgência da oração e aponta-nos o terço como oração pela paz. Rezem o terço todos os dias. É o pedido que ela nos repete. E é tão simples. Às vezes parece que nos empenhamos mais em levar a cabo projetos muito elaborados ou em cumprir propósitos muito complexos, quando é no escondimento e no silêncio da oração que se dá a salvação do mundo.
Dizia já o cardeal Ratzinger, muito sabiamente: parece-me que o nosso maior erro é o de pensarmos que só as grandes ações económicas e políticas podem transformar o mundo. É a tentação, mesmo entre os cristãos, de pensar que a oração não tem muito valor. Portanto, perde-se a interioridade. Ora, em Fátima, ouvimos falar de coisas escondidas: conversão, oração, penitência, que parecem não ter nenhuma importância política, mas são as coisas decisivas, são a força renovadora do mundo. E o rosário é também esta oração que é mais forte do que as balas, mais forte que os vírus, mais forte do que todos aqueles que nos procuram tirar a serenidade de viver. Em junho, Nossa Senhora diz à Lúcia que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu coração imaculado. E portanto vemos como a devoção ao coração imaculado de Maria é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, pois nós abraçamos-la também como vontade nossa, repetindo com o Filho no Filho: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Este é o fundamento da nossa fé cristã: viver ao jeito de Cristo, ou seja, cumprir a vontade de Deus. E no coração imaculado de Maria encontramos um outro coração, mais pequenino, o coração de uma criança, um coração enamorado, que pelas mãos de Nossa Senhora tocou o rosto de Deus. E chegamos assim ao terceiro ponto. Este é o coração de Santa Jacinta Marte, cujo centenário da sua morte estamos a celebrar ao longo deste ano. Mas antes de falar da Jacinta, recordo um provérbio português que talvez seja lema de vida e força motivacional para muitas pessoas da nossa sociedade deste século XXI, que diz: dos fracos não reza a história. O que é interessante é que a Sagrada Escritura está cheia de fracos e fracassados, e é precisamente com esses que Deus faz história, e faz história de salvação. Neste sentido, vale a pena recordar as palavras da irmã Lúcia acerca da escolha que Deus faz do local e dos videntes para transmitir uma mensagem que é mundial. Diz ela: se o local fosse escolhido pelos homens, a cova da Iria seria o primeiro a ser rejeitado. Uma serra agreste, um local pedregoso, desprovido de qualquer atrativo natural, sem meio algum de transporte, sem uma telha sequer para abrigar as pessoas dos ardores do sol ou das chuvas torrenciais do inverno. Aos homens teria parecido uma loucura, ninguém ali iria. Mas o que os homens rejeitam é o que Deus escolhe, porque seu é o poder, a sabedoria, a graça e a força que atua nas almas. O que tenho dito da escolha que Deus fez do local, digo da escolha que fez dos instrumentos dos quais quis servir-se para realizar os planos da sua imensa misericórdia para com a humanidade decaída. Deus opera ao contrário dos homens. Escolhe o que não serve, para dele se servir. Fátima revela-nos que aquelas simples crianças, anónimas, que nunca quiseram ser fortes para ficar na história, são as que ainda hoje sustentam a história. E por isso, quando ouço que dos fracos não reza a história, gosto de pensar nos pastorinhos e ver que eles são os fracos, que na história nos ensinam a rezar. Por isso, não tenhamos medo das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, nem vivamos num esforço constante de mascarar as nossas vulnerabilidades e maquilhar as nossas imperfeições, mesmo as da alma. Porque até nisso Fátima é janela de esperança, ao anunciar que Deus pode tornar fecunda uma terra árida, que pode transformar em virtude aquilo que em nós é defeito. Só Deus, no seu incomensurável amor, pode fazer isto. E a pequena Jacinta foi protagonista desta transformação. Olhemos então agora para ela, para o seu coração enamorado, para tentarmos perceber qual foi o amor que a enamorou. O amor não existe como princípio teórico ou abstrato. Existe apenas encarnado em vidas concretas, e a Jacinta encarnou-o de forma heroica. Ela morre com uma ferida na direção do coração. Um coração que se deixou tocar pela dor da humanidade, que é o mesmo que dizer que é um coração que conheceu a dor dos espinhos que estavam cravados no coração imaculado de Maria.
um coração que experimentou a paixão de Jesus. E esta ferida na direção do coração é a ferida que vale a pena ter. Uma ferida que tem traços da fidelidade ao amor, que comporta sempre alguma renúncia e sofrimento, porque o amor é exigente. Mas como é que era a Jacinta? A Jacinta era dos três a mais pequenina. Gostava de olhar para a lua e chamava-lhe a candeia de Nossa Senhora. Acompanhava muito de perto a Lúcia por quem tinha um carinho muito especial. Andava pelos campos e colhia as flores da serra. E encantava-se ao subir aos montes e aos penedos maiores, pronunciando a Ave Maria e escutando depois o eco da sua voz no fundo dos vales. Ela gostava muito de cantar e de dançar, e abraçava os cordeirinhos e pegava-os ao colo para eles não se cansarem. E dizia que assim fazia como Jesus, o bom pastor. Tinha uma alma simples e genuína, própria das crianças. Mas diz a irmã Lúcia que também era um bocadinho caprichosa, que queria sempre ganhar e que amoava se não lhe faziam as vontades. Há um episódio da vida da Jacinta que a irmã Lúcia narra nas suas memórias que acho particularmente bonito e que nos aponta muito para a esperança. Conta a irmã Lúcia: a Jacinta tinha para o baile uma afeiçãozinha especial e muita arte. Lembro-me que chorava um dia por um seu irmão que andava na guerra e que julgavam morto no campo de batalha. Para a distrair com dois seus irmãos, arranjei um baile e a pobre criança andava a bailar e a limpar as lágrimas que lhe corriam pelas faces. Ora, este não é um episódio isolado da vida da Jacinta. Esta foi toda a sua vida, desde o momento em que aceitou o convite que Nossa Senhora lhe fez de se oferecer a Deus. No meio do sofrimento, das lágrimas que lhe corriam pela cara, ela nunca deixou de bailar. E bailava porque estava totalmente voltada para Deus. E por isso era leve. Era o Espírito Santo que a fazia bailar, que bailava nela. Ela dançava da mesma forma que o rei David, diante da arca, na presença do Senhor. Ou como o João Batista no seio de Isabel, ao ouvir a melodiosa saudação de Maria. A Jacinta bailava ao som de um cântico novo, dançava ao som da música divina. E dançava assim porque habitava dentro do coração daquela que é a Arca da Aliança. Um coração que a todo momento canta as maravilhas que Deus opera e que nos impele sempre a dançar. O sofrimento que ela amorosamente carregava não era suficiente para a tornar pesada, presa à terra e a si própria. Dançar com o sofrimento é fazer com que ele não fique a girar sobre nós próprios, mas elevá-lo a Deus para salvar as almas. E por isso os sacrifícios, de facto, eram para a Jacinta a doce melodia que a faziam bailar, ainda que também a fizessem sofrer. Foi o bailar na oferta agradável da sua vida. E foi Nossa Senhora que a ensinou esta leveza. Foi com ela que a Jacinta aprendeu a dançar com aquilo que lhe custava. Nossa Senhora era esta mulher leve, que dançava cheia da graça de Deus entre os campos depois da anunciação do anjo, cantando o seu Magnificat. Mas também é a mulher que não deixou de dançar depois de ter ouvido de Simeão que uma espada de dor lhe trespassaria a alma. Mesmo na dor, ela não deixava de dançar. É que um coração enamorado baila sempre. Um coração autocentrado é um coração estático, que não sabe dançar. Um coração pé de chumbo. E mesmo a terminar, gostava de dizer-vos que a Jacinta ensina-nos sobre tudo isto. Que quem vive em Deus eleva para Ele, numa dança de oferta, todas as coisas. E mesmo nos maiores sofrimentos, nunca perde a leveza, nem a docilidade, porque tem o olhar centrado na promessa de Nossa Senhora. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E esta é uma promessa que faz eco de uma outra promessa, uma promessa de Jesus. No mundo tereis muitas tribulações, mas tende confiança, eu já venci o mundo. E isto é para nós uma grande consolação. E é também por isto que vemos Fátima, que Fátima continua a ser hoje o anúncio pleno da esperança em Deus e na sua graça, que nunca nos há de faltar, nem nunca nos há de deixar.